Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos encerrando a série para concurso público, então fiquem aqui comigo. Eu vou deixar o link na descrição dos outros vídeos dessa série para que vocês possam fazer todas as técnicas. E hoje nós vamos falar sobre como usar a visualização criativa para passar em concurso público, certo? Primeiro eu vou falar como eu utilizei a visualização para aprovação em mais de 20 concursos. Assista os outros vídeos que vocês vão entender como que eu fiz isso. Depois, nós vamos falar o embasamento científico através da física quântica e das neurociências. E, como vocês sabem, eu pratico a evangelioterapia, então o Evangelho de Jesus sempre comigo, sempre me acompanhando. Tem sempre uma passagem para a gente se fortalecer, ok? Bom, ao longo da minha trajetória eu percebi que a forma como eu visualizava o meu objetivo fazia toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Isso aí combinado com a disciplina, com estratégia, me ajudou a alcançar essas aprovações em mais de 20 concursos. Aprovações e ser nomeada, né? Que é mais importante. Hoje eu faço um doutorado em uma universidade pública, que não deixa de ser um concurso, porque a concorrência é muito grande. Quando eu fiz, por exemplo, eu concorri para uma única vaga, porque só tem uma vaga por orientador, é assim que funciona, né? E eu vou contar para vocês como eu fazia essas visualizações. Primeiro eu vou falar uma frase aqui de Michel Foucault, que é um dos filósofos que eu estudo no doutorado. Lá no seu texto Corpo Tópico ele fala assim: meu corpo, vou ler aqui pessoal para não fazer nada, né, fora do autor. Meu corpo é como a cidade do sol, não tem lugar, mas é dele que sai e se irradiam todos os lugares possíveis, reais e utópicos. Ou seja, todo o poder, toda a força está dentro de você. Nós temos o poder de realizar aquilo que queremos. Mas o mais interessante dentro dessas minhas visualizações era o meu estado emocional. Tudo que eu sentia se realizou. Então, eu vou contar a história. Quando eu fazia mestrado, eu pegava 4 ônibus para ir para a universidade e 4 ônibus para voltar para casa. Então, quando eu entrava nesse ônibus, no primeiro ônibus, eu passo pela universidade pública que eu estudo hoje. Eu podia estar em pé ou sentada. Quando eu me acomodava, eu fechava os olhos e começava a visualizar. Então, eu visualizava, porque essa universidade que eu estudava no mestrado ficava longe da minha casa, então eu visualizava dentro do ônibus eu passando no doutorado na universidade pública por conta da questão de estar pegando tanto ônibus. Por quê? Eu não gosto de dirigir. Na verdade, eu sempre tive muito medo de dirigir, mas eu tive que aprender depois, né, de muito tempo, por conta de acontecimentos da vida. Se vocês quiserem que eu conte como eu perdi o medo de dirigir, vocês coloquem aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Mas a questão que eu quero colocar aqui para vocês hoje é a questão do poder da visualização. Então, quando eu pegava esses ônibus, né, aqui perto da universidade pública, eu ficava visualizando, me imaginando, já no doutorado na universidade pública, não pela universidade que eu estudava, porque foi maravilhoso, eu aprendi muito, foi onde me ensinou a ser a pesquisadora que eu sou hoje. Então, agradeço demais. E esse é um dos poderes, né? Tem outro vídeo também aqui no canal sobre a questão do poder da gratidão. A gente agradecer tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos. Então, a questão era pegar 4 ônibus, que era muito cansativo e eu perdia muito tempo de estudo estando dentro desses ônibus. Mas enfim, eu fechava os olhos, me imaginava e fui fazendo na mestrado. Isso durante 2 anos, que o mestrado dura 2 anos. Fazia isso todos os dias. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui viver minha vida. O mestrado, ele abre muitas portas já, né? Já é muito... a gente já colhe muitos frutos dessa carreira, né? Que é a carreira acadêmica. Mas o fato é que eu comecei a viver a vida, que faz parte do soltar. Que vocês podem olhar aqui nos outros vídeos, né? Assistir os outros vídeos que vai estar o link na descrição, sobre essa questão do soltar. E se quiserem também entender melhor, eu posso fazer outro vídeo também sobre essa questão do soltar. Mas eu fiz o mestrado, estudei, fiz tudo isso, passei, né? Por essa parte aí, fiquei muito tranquila. Vocês lembram do Evangelho, né? Que Jesus disse: se orardes com fé, acreditando que já é seu, tudo vos será dado. Então, eu passei, depois de algum tempo, vou fazer a prova do doutorado. Fiz a prova do doutorado na universidade que eu fiz mestrado, passei, comecei a estudar. Tô lá fazendo meu doutorado há alguns anos atrás, né? Porque agora eu tô no último semestre do doutorado. Ai, graças a Deus, gente, chega no último semestre. Mas
Lá eu comecei a estudar, era online, né? Porque a gente estava indo no período de pandemia. Comecei a assistir as aulas e disse, aí abriu a seleção para a universidade pública, vou fazer a seleção para a universidade pública, mas já acreditando que a vaga era minha, só uma única vaga. Então eu fui concorrer, até o final concorri como IC da professora. IC, para quem não sabe, é iniciação científica. Um aluno que já vinha acompanhando ela desde a graduação, do mestrado, já era aluno dela, já estava ali com ela orientando há muito tempo, há muitos anos. E eu estava ali concorrendo diretamente com ele. Tinha vários outros candidatos, mas a maioria dos candidatos, eles saem logo na primeira etapa, porque um doutorado, para você entrar, são várias etapas. Prova escrita, entrevista, análise de currículo, proficiência, são várias etapas. E aí, na primeira etapa, já um monte de gente vai eliminado, né? Então, ficou 3, eu, ele e outra pessoa, que eu não me lembro agora, mas eu sei que ela também foi até quase o final, mas no final só ficou nós 2. E sempre era assim. Numa prova, aí eu tirava 8,5, ele tirava 8. Aí na outra, ele tirava 8, eu tirava 7,9. E a gente foi assim até o final. Quando chegou no final, na última etapa, análise do currículo, eu tirei 10 e ele tirou 4. Isso foi, assim, impressionante, né? Por isso que a gente não pode duvidar em nenhum momento e não pode dizer como o universo vai trazer as coisas pra gente. A gente precisa acreditar. Enfim, como só tinha uma vaga e eu tirei a nota maior, estava com a vaga. A emoção que eu senti, eu já sabia, porque eu já tinha sentido antes. Lembra lá da visualização que eu fazia? Então, eu já sentia a emoção de ter sido aprovada. Então, hoje eu faço um doutorado na universidade pública, eu trabalho em uma universidade pública, então me sinto super feliz e realizada, porque a universidade é um ambiente que eu amo muito, mas eu vou falar para vocês o que é a visualização criativa. É uma técnica em que você mentaliza o seu objetivo como se ele já fosse realidade. É como criar um filme na sua cabeça. Eu vou falar de filme porque no doutorado eu trabalho com cinema. Então eu vou falar de filme, né? Um roteiro ali em que você é o protagonista da sua conquista. Você tem que se colocar lá como protagonista dentro desse filme. Então quando eu passava na universidade, que eu podia entrar, eu entrava, eu usava os livros da biblioteca, eu sentava lá e estudava. Então o que eu aconselho para você é que se você puder ir até o órgão que você pretende trabalhar após o concurso, né? Que você vai passar, e explorar o ambiente, isso é valioso demais. Dá mais elementos para sua mente. Observe as pessoas trabalhando, imagine o lugar delas, imagine se você lá no lugar delas, pense em como você agiria, que roupa você vai usar para a posse, né? Como seria seu comportamento. Tem um mestre que eu gosto muito de ler, que é defensor do poder da imaginação, chamado Neville Goddard, que ensinava que a emoção é o segredo. Segundo ele, ao criar uma cena mental do seu objetivo, é essencial vivenciá-la emocionalmente. Como se já fosse verdade. Lembra lá do Evangelho de Jesus? Se orar com fé e acreditar que tudo já é seu, tudo vos será dado. Então, sinta a emoção de ver seu nome na lista dos aprovados, de tomar posse no cargo, de viver o dia a dia no ambiente de trabalho dos seus sonhos. Use todos os sentidos. Sinta o cheiro, se puder, no lugar. Sinta o som, os ruídos, as pessoas conversando. Então, Neville acreditava que ao experimentar emocionalmente algo como já sendo verdadeiro, você envia um comando para o universo ou para sua mente inconsciente. Lembra lá dos outros vídeos que eu falei que 95% da nossa mente, né, é comandada pelo subconsciente. A nossa vida é comandada pelo subconsciente e é ele que cria a nossa realidade. Então, para alinhar essa realidade com a vivência interna, você tem que sentir, imaginar e confiar. Qual é a base científica disso? Física quântica e neurociência. Na física quântica, há o conceito do colapso da função de onda, que vai fazer o quê? Vai sugerir que nossas intenções e foco podem influenciar as possibilidades ao nosso redor. Significa que se ao se concentrar na aprovação e na nomeação, sem nenhuma dúvida, torna-se realidade. Agora não pode ter dúvida, porque teve dúvida, cria lá o que a física quântica chama de efeito Zenon. Vocês assistem os vídeos anteriores que eu explico um pouco melhor, para vocês entenderem que se teve dúvida, você para o decaimento atômico. Não tem, paralisa tudo. Vai ter que começar. Ai, Tati, não tem mais jeito. Meu nome é Tatiane Machado, viu, gente? Muito prazer. Estou aqui com vocês conversando sobre esse assunto que me deixa muito feliz, porque mudou realmente minha vida. E a neurociência diz que quando você visualizar algo de forma intensa e ativa, as áreas cerebrais ligadas, né, à realização daquele objetivo, como se já estivesse acontecendo, isso fortalece as conexões neurais necessárias para tornar a visualização real. Vocês lembrem que o cérebro ele não sabe o que é passado, não sabe o que é futuro, só entende o presente. Como diria o outro mestre Eckhart Tolle, o poder do agora. Então, Antônio Damasio, que é um neurocientista já renomado, já falei deles aqui para vocês, explica que nossas emoções e visualizações moldam o nosso comportamento e as decisões que tomamos.
Então, além das formas que já falei que eu fazia, antes de estudar para concursos e outras seleções, eu sempre fechava os olhos e me imaginava na lista dos aprovados, no diário oficial sendo nomeada. Mas não é sobre fazer uma vez e pronto. É sobre ter consistência. É um processo diário, assim como estudar. Você estuda um pouquinho diariamente. Eu nunca me matei de estudar para concurso nenhum, mas eu sempre li um pouquinho. Até hoje eu sou assim. No doutorado a gente tem que ter muita leitura, né? Tem que ler bastante, tem que ler todo dia. E eu que trabalho com filosofia, com cinema, com literatura, então é muita leitura. Mas tem dia que a vida vai nos engolindo, a gente não consegue ler e nem fazer, nem escrever como a gente gostaria. Mas se eu tiver meia hora, eu faço. Às vezes as pessoas dizem, não vou meia hora não. Mas meia hora faz muita diferença no final do ano. Então, tenha consistência, como ir na academia, tem que ser feito todos os dias. Não adianta você malhar um dia e passar 10 sem malhar. Você tem que ir todos os dias para que você tenha resultado e o resultado vem. Assim é a visualização. Mas lembra que eu falei para vocês que quem ficasse até o final ia ter bônus. Então, eu vou falar para vocês uma passagem aqui que com certeza a maioria de vocês conhecem, mas eu vou relembrar que está lá nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que é da mulher hemorroíça, aquela mulher que sangrava há mais de 12 anos e só em tocar as vestes de Jesus ela foi curada. Quando Jesus percebeu que alguém tinha o tocado, ele perguntou e ela se apresentou. E o que foi que ele disse para ela? Ele disse o quê? Que a tua fé, mulher, a tua fé foi que te curou. Eu fico super emocionada com essa passagem, porque eu acho linda, né? Então, a evangelioterapia, ela vai nos fortalecendo, nos ajuda a criar realidade. Então, eu deixei para o final essa mensagem, mas também algo que é importante antes de estudar, dentro dessa visualização criativa que eu faço até hoje. Vocês fechem os olhos, se visualizem e repita essa frase antes de estudar. Tudo dá certo para mim. Tudo sempre dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Como tudo dá certo para mim, isso também vai dar certo para mim. Porque tudo dá certo para mim. Pense numa pessoa de sorte. Pense numa pessoa que Deus abençoou. Pense numa pessoa para quem tudo dá certo. Essa pessoa sou eu. Tudo dá certo para mim. Gente, isso é muito, muito, muito poderoso. Eu fiz, eu faço, eu continuo fazendo nos momentos mais difíceis e tudo dá certo para mim. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Façam, irmãozinho, irmãzinha, você é capaz. Lembre-se de que passar em um concurso não é apenas sobre estudar, mas também sobre acreditar que você merece essa conquista. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Fale aqui nos comentários se você gostou, se você já fez a visualização criativa. Faça diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. E lembre-se, o sucesso começa na sua mente.